Embora Moisés tenha crescido como um príncipe no Egito, sempre soube que era um hebreu. Certo dia, ao passear pelos campos, ele presenciou um egípcio espancando um hebreu. Moisés interveio e, no calor do momento, acabou matando o egípcio. Moisés fugiu do Egito. Moisés vagou pelo deserto por vários dias, até chegar a Midian. Cansado e faminto, Moisés parou ao lado de um poço para descansar. Enquanto estava ali, viu um grupo de 7 moças se aproximando com seus rebanhos. Elas eram filhas de Jetro, o sacerdote local. Quando elas começaram a tirar água do poço para os animais, alguns pastores apareceram e, de forma rude, tentaram expulsá-las. Moisés, mesmo exausto, não pôde ficar parado diante de tal injustiça. Ele se levantou, enfrentou os pastores e os colocou para correr, permitindo que as moças dessem de beber aos seus rebanhos. As moças, impressionadas com a coragem de Moisés, contaram o ocorrido ao pai delas, Jetro. Curioso e agradecido, Jetro convidou Moisés para sua casa. Com o passar do tempo, Moisés ganhou a confiança de Jetro e foi acolhido como parte da família. Jetro, reconhecendo o valor de Moisés, ofereceu-lhe sua filha, Zípora, em casamento. Moisés aceitou, e logo depois, Zípora deu à luz um filho, a quem chamaram de Gerson, nome que significa estrangeiro, em memória do tempo que Moisés havia passado exilado em terras estrangeiras. Anos se passaram e Moisés continuou sua vida tranquila em Midian, cuidando do rebanho de seu sogro. Certo dia, enquanto pastoreava próximo ao Monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. Moisés avistou uma sarça que estava em chamas, mas, curiosamente, as folhas e galhos não se consumiam pelo fogo. Intrigado, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. De repente, uma voz o chamou de dentro da sarça. Era Deus. Ele disse a Moisés que ele era o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que havia ouvido o clamor dos israelitas que estavam sofrendo como escravos no Egito. Deus então ordenou que Moisés voltasse ao Egito para libertar seu povo. A missão era clara. Moisés deveria confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas. Moisés, no entanto, ficou apreensivo. Ele lembrou a Deus que havia matado um homem no Egito e que, por isso, não seria bem recebido lá. Além disso, Moisés não se via como um bom orador e duvidava que o faraó lhe daria ouvidos. Mas Deus lhe garantiu que estaria com ele a cada passo do caminho e que lhe daria sinais milagrosos para comprovar sua autoridade. Deus ordenou que Moisés jogasse seu cajado no chão, e ao fazê-lo, o cajado se transformou em uma serpente. Este seria um dos sinais que Moisés usaria para convencer tanto os israelitas quanto o faraó do poder divino. Mesmo com a garantia divina, Moisés sabia que sua decisão mudaria completamente sua vida. Ele voltou para casa e contou tudo a Jetro, seu sogro. Jetro, percebendo a importância da missão, deu sua bênção para que Moisés, Zípora e Gerson partissem para o Egito. No caminho, Moisés reencontrou a princesa que havia salvado sua vida quando ele ainda era um bebê. Ela lhe contou que o faraó que buscava sua morte já havia morrido e o convidou a voltar para o palácio. Moisés, porém, recusou o convite. Ele tinha uma missão a cumprir e não podia se desviar dela. Logo, Moisés se encontrou com seu irmão, Arão. Deus já havia falado com Arão, instruindo-o a ajudar Moisés em sua missão. Juntos, os dois foram até os líderes de Israel e contaram-lhes sobre o plano de Deus para libertar o povo da escravidão. Moisés e Arão, com coragem, foram até o palácio do faraó e exigiram que ele deixasse os israelitas partirem. O faraó, arrogante, recusou, dizendo que não reconhecia o Deus de Israel. Para demonstrar o poder divino, Arão jogou seu cajado ao chão, e ele se transformou em uma serpente. Mas o faraó, não impressionado, ordenou que seus magos fizessem o mesmo. Embora o cajado de Arão tenha devorado os outros, o coração do faraó permaneceu endurecido,
e ele aumentou o fardo dos israelitas, obrigando-os a trabalhar ainda mais. O povo, agora sob um fardo ainda maior, começou a se voltar contra Moisés, culpando-o por sua situação. Mesmo assim, Moisés permaneceu firme, sabendo que Deus cumpriria suas promessas. Antes que as terríveis pragas caíssem sobre o Egito, Moisés enviou sua esposa Zípora e seu filho Gerson de volta a Midian. Ele não queria que sua família sofresse ou presenciasse o que estava por vir. Assim, Moisés se preparou para enfrentar o faraó mais uma vez, confiando plenamente em sua missão de libertar o povo de Israel da escravidão.